Olá, meus queridos irmãos. Hoje o tema do nosso estudo é um pouquinho longo. A sabedoria do lavrador está nos detalhes de como ele trata cada grão. Então, hoje nós vamos estudar em Isaías 28, do versículo 27 ao 28. Mas antes eu vou fazer uma pergunta. Será que Deus nos trata da mesma forma ou de forma diferente? Então, vejamos nesse estudo por que alguns são provados com mais intensidade e outros são mais poupados, né? Mas antes de ouvir esse estudo, curte e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser abençoadas. Amém? Então, no versículo 27, diz assim: Pois o endro não é debulhado com um instrumento para debulhar, nem uma roda de carroça é movida sobre o cominho. O endro é debulhado com um bastão e o cominho com uma vara. Tá? No versículo 28 diz: O grão usado para fazer pão, ou seja, o trigo, é esmagado, pois ele não estará sempre debulhando, nem o esmiuça com a roda de carroça, nem o esmaga com seus cavaleiros. Então aqui é citado 3 tipos de grãos, e cada um é tratado de uma forma diferente pelo lavrador. O grão passa por um processo para dar fruto, né? E o objetivo do lavrador não é destruir o grão, mas aproveitá-lo, né? Por que o endro é debulhado com bastão? Porque a sua semente é bem delicada e pequena. Se ela fosse debulhada com instrumento pesado, né, as sementes seriam esmagadas e perdidas. Então, não valia a pena para o lavrador colocar um instrumento pesado para debulhar esse grão, né? Porque daí ele não ia ter lucro nenhum, ia perder tudo, né? O cominho, ele é debulhado com uma vara ou com um pau. É um instrumento um pouquinho mais forte que o bastão, mas ele resiste, né? Ele é mais resistente que o endro, né? O cominho é mais resistente que o endro. Já o trigo é esmagado ou moído porque o seu grão tem uma casca dura. Tá? Então, ele precisa ser esmagado e moído para tirar o que tem de bom dentro dele. Amém? Então, nós somos grãos. Nós somos os grãos, né? Deus nos trata conforme a medida certa. Pessoas, por exemplo, mais frágeis ou em fases delicadas da sua vida, elas são tratadas com mais leveza. Deus vê o valor que você tem e age com sabedoria para extrair o melhor de você, de uma forma mais cuidadosa, né? Então, aqui nós podemos ver um exemplo bíblico que Deus usou o bastão, né, para dar uma correção em Elias, né, porque ele estava com depressão. Então, Deus tratou ele com leveza, né? Ele usou o bastão para debulhar o Elias, né, para tratar com ele, né? Então, usou o bastão, que é um instrumento bem leve, né? Então, ele teve muito cuidado com Elias por causa da situação em que ele estava. Em Naum, né, o profeta Naum, capítulo 1:7, diz: O Senhor é bom, é refúgio em tempos de angústia. Amém? Deus, ele nos ajusta conforme a nossa resistência espiritual. Quando ele usa a vara, por exemplo, é porque há algo dentro de você que Deus quer liberar e usar. A vara ele usa em pessoas que precisam um tratamento mais firme, mas também com cuidado. Exemplo, Deus usou a vara com Davi, né? Teve muitas fases de Davi que Deus precisou usar a vara com ele. Amém? Pessoas que são como grão de trigo, com uma casca dura, elas precisam ser esmagadas, moídas, para cessar o seu interior e transformar em alimento, né? Porque se não acessar o interior da pessoa com a correção, ou com o instrumento que Deus usa para nos corrigir, para nos esmagar, para nos moer, né, nós não vamos ser transformados por Ele, né? Temos que aguentar esse processo de ser esmagado e de ser moído, se nós precisarmos passar por esse processo, né? Então, uma pessoa, por exemplo, muito orgulhosa, egoísta, que tem vontade própria,
autossuficiente, né? Essas pessoas, elas precisam ser esmagadas igual o trigo para ser transformada em um alimento, né? Em João 12:24 diz: se o grão de trigo cair na terra mas não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. Então, aqui exemplos de pessoas que precisaram ser esmagadas foi o apóstolo Paulo, né? E o apóstolo Pedro também. Em Lucas 22 diz que Deus falou para ele: Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, né? Então, aqui os dois deve ter muito mais exemplos, né? Mas eu estou colocando só alguns aqui, tá? Então, é assim que Deus faz conosco. Ele retira tudo que nos impede de frutificar. E muitas vezes é dolorido. O processo dele é difícil, mas para um propósito, né? João 15:2 diz: todo ramo que não der fruto, ele poda para que dê mais fruto, né? Então, Deus nos trata conforme a nossa necessidade. Ele conhece o nosso tamanho, conhece a nossa resistência, né? Conhece também a nossa missão nesse mundo, né? A roda que vai passar sobre você é somente aquela necessária para liberar o melhor de você. Amém? Você tem sentido a roda da trilhadeira passando sobre você? Deus está falando: eu sei como lidar com você. Confie no processo. O lavrador, ele não erra. Ele sabe como deve usar a ferramenta para cada tipo de grão. Você é o endro? Você é o cominho? Ou você é o trigo? Vamos fazer essas reflexões, né? Durante essa semana. O que eu estou sendo nas mãos do Senhor? Qual o grão que eu estou sendo? Amém? Vamos orar? Senhor, Tu és um lavrador sábio, Pai. Conhece cada detalhe do grão. Sabe qual é a nossa estrutura, quais os nossos limites, Pai. Quando a pressão vir muito forte, Senhor, ajuda-nos, Pai, a lembrar que Tu nunca vai nos deixar ser esmagados além daquilo que nós merecemos, Pai. Daquilo que nós precisamos, Pai. Tu sabes quando parar, Senhor. Por isso, confiamos em Ti e nos entregamos em Tuas mãos, Senhor, para sermos tratados conforme a nossa necessidade. Aleluias, glória a Deus. Te amamos, Deus. A Ti seja toda honra, toda glória, para sempre. Amém. Aleluias, glória a Deus.